Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do aproveitamento do Cruzeiro, somando assim toda essa Série B. O Cruzeiro ficou mais do que 33% das rodadas na zona de rebaixamento. A respeito também do Vanderlei Luxemburgo, que confirmou assim que teve contato com Pedro Lourenço, com o atual presidente do Cruzeiro. Também até algumas especulações de que ele já poderia, por exemplo, assumir a Raposa nessa terça-feira, além do caso envolvendo o Marcelo Moreno, onde uma imprensa lá do Chile, no caso, está falando que o Marcelo vai fazer um esforço para rescindir esse vínculo do Cruzeiro e se acertar com o Colo-Colo, beleza? Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Salve de hoje é para duas pessoas. Primeiro é para o João Vitor, mandar um salve lá para a Aliança em Pernambuco, valeu demais aí. E também o outro para o Rodrigo, que mora lá em Ponte Nova, Minas Gerais. Muito obrigado aí a todos vocês, cruzeirenses do interior, que eu sei que tem bastante. Então caso você queira aparecer aqui no vídeo, que possivelmente eu devo postar ali umas 6 horas, 6 e meia, já deixa seu comentário aqui embaixo que eu vou selecionar 2 de vocês, beleza? Bom, o primeiro assunto desse vídeo é a respeito assim do percentual do Cruzeiro nessa Série B, que assim, para você ter uma noção do todo o período que o Cruzeiro está na segunda divisão, 33% das rodadas estava dentro do Z4, tá? Enfim, só para você ver tanto que é uma situação horrível do Cruzeiro, nenhuma das vezes o Cruzeiro terminou acima da 10ª colocação e logicamente nenhuma dentro do G4, tá? No total foram 52 rodadas disputadas nessa Série B, tanto agora nessa de 2021, 14 rodadas, e também as 38 do ano passado, e foram 17 na zona de rebaixamento. Porque ano passado mesmo, o início do Cruzeiro foi muito ruim, até aquela época da chegada do Filipão, praticamente no final do primeiro turno, o Cruzeiro estava muito mal e possivelmente tinha grandes chances de cair, por incrível que pareça, algo que ficou muito próximo, e nesse ano, novamente, não deve ser diferente, tá? O Cruzeiro que com a vitória do Brasil de Pelotas fora de casa contra o Avaí, jogo assim, que eu nem sei como que o Brasil de Pelotas venceu, mas o Cruzeiro agora está em 19º lugar, situação totalmente vergonhosa, e tem que ver o que vai acontecer, né? Porque você vê que é uma gestão muito ruim, um planejamento ruim demais da conta, porque eu vejo que se tivesse ficado o Filipão, por exemplo, para a sequência dessa temporada, poderia estar muito melhor, um trabalho muito mais organizado, sem sombra de dúvidas, e eu vejo que deve acontecer a mesma coisa, por exemplo, com o Filipão chegando ano passado no final daquele primeiro turno, deixando o Cruzeiro até mesmo em 11º lugar, 10º lugar na Série B, depois caiu um pouco de rendimento, e deve acontecer a mesma coisa se o Luxemburgo chegar mesmo, que é algo que eu tenho quase 100% de certeza que vai acontecer, tá? Deve chegar, deve ficar bem aqui no Cruzeiro, mas não deve conseguir o acesso porque o início do campeonato da Série B novamente foi muito mal. Mas enfim, e vocês ainda têm confiança que o Cruzeiro pode subir esse ano? Igual eu também já está bem pessimista. Deixa aqui sua opinião nos comentários porque eu quero saber. Outro assunto que eu queria falar com vocês é a respeito do Marcelo Moreno, onde alguns jornais lá do Chile já tinham confirmado nessa última sexta-feira o interesse do Colo-Colo na sua contratação. Enfim, o Colo-Colo que já tem um tempo que está de olho no boliviano, não foi a primeira vez, e novamente surgiu essa notícia de que ele até poderia fazer um esforço para se transferir ao Colo-Colo, tá? Enfim, o Colo-Colo que está buscando um centroavante, inclusive o técnico do time perdeu um dos principais jogadores por lá e está buscando assim o Marcelo, que é o artilheiro das eliminatórias, e apesar de aqui no futebol brasileiro ele nem está com tanta moral assim, lá fora é visto como um excelente reforço, que inclusive até o Boca Juniors foi especulado o nome do Marcelo Moreno por lá, algo que acabou não se concretizando, tá? Enfim, nesse ano foi pelo menos 2 investidas do Colo-Colo para ver pelo menos como que estava essa situação do Marcelo Moreno no Cruzeiro. Naquele primeiro interesse dele, tinha grande chance dele sair, e eu até fico pensando, né, se ele não saiu naquela hora, que foi tipo março desse ano, início do Campeonato Mineiro, ele ficando no banco de reservas, não acho que ele deve sair agora, que deve ter uma sequência como titular, tá? Ele que não jogou dos últimos 2 jogos no Cruzeiro, que foi as derrotas, ou no empate no caso, para o Vila Nova, e também assim, aquela derrota, né, para o Remo, e deve voltar na sexta-feira para o jogo contra o Londrina, que de acordo com o boliviano estava resolvendo alguns problemas pessoais, tá? Enfim, então não sei se ele sairia nesse momento, e até aqui, nesse ano de 2021, foram 8 partidas e 3 gols marcados. 2 desses
foi já naquela volta dele, né, contra o Botafogo, que já deu uma esperança muito boa para nós torcedores, mas não foi essa sequência que ele acabou mantendo, e espero que agora, voltando o jogo dentro de casa, contra o Londrina, que é um adversário teoricamente fraco também, né, o Cruzeiro poderia ganhar, e até mesmo já sair desse Z4, que poderia ser bem interessante, tá? E a grande questão é que se o Marcelo Moreno sair, o Cruzeiro não teria um reserva à altura, por exemplo, porque titular deve ser, se não for o Marcelo Moreno, vai ser o Rafael Sobis, e o reserva imediato tendo apenas igual o Thiago, não acho ele muito bom, teve uns erros bem ruins, igual contra o Vila Nova, teve duas chances muito boas de poder colocar o Cruzeiro na frente, acabou errando as duas. No jogo contra o Guarani também teve uma oportunidade na reta final, cara a cara com o goleiro, jogo 3-3, e acabou desperdiçando. Então assim, o Cruzeiro sem contratar jogador, o Marcelo Moreno sair, eu vejo que seria uma perca gigantesca para o time, já que perdeu o Ailton, o Matheus Barbosa, dois jogadores que eu também acho que seria fundamental para o Cruzeiro nessa temporada, tá? A grande questão é que poderia dar uma aliviada na folha salarial, mas com essa saída desses dois jogadores, ainda já saiu o Vitor Eudes e tudo mais, não acho que deve ter necessidade tanto assim imediato para tirar igual o Marcelo Moreno, ainda mais agora que está impossibilitado de contratar. E vocês acham que o Marcelo Moreno tem que continuar aqui no Cruzeiro? Não faria muita falta se saísse? Deixa aqui a sua opinião nos comentários que eu quero saber. E o último assunto desse vídeo é a respeito do Luxemburgo, onde já nesse domingo tivemos algumas atualizações interessantes, que em uma entrevista ele falou que teve contato e mensagem com com o presidente do Cruzeiro e com alguns investidores, um desses no caso do Pedro Lourenço, tá? Não sei como que está a situação agora, nesse momento que você está assistindo o vídeo, mas até esse momento agora teve algumas especulações de que ele poderia até mesmo ser anunciado amanhã, tá? E o Mozart que vai ter uma reunião, possivelmente na segunda-feira, e ele pode até mesmo deixar o cargo já essa semana, enfim. E quando foi perguntado, ele disse o seguinte, abre aspas, andaram falando comigo, mas está muito confuso. O presidente do Cruzeiro me passou uma mensagem, falamos pelo telefone, tive também uma conversa com o Pedrinho dos Supermercados BH e ficou nessa conversa. Não avançamos em nada, não houve evolução em nada, fecha aspas. E ele que disse essa frase, essa entrevista, no caso no programa Só Técnicos, que foi no caso uma rádio, tá? Enfim, o treinador que é o primeiro nome dessa lista de possíveis substitutos do Mozart, e eu acho que é uma melhor opção para o Cruzeiro nesse momento, tá? Até porque tem algumas outras opções no mercado, só que bem mais cara, e o Luxemburgo, por toda essa história que ele tem no Cruzeiro, acho que ele poderia, né, igual já deixou bem claro, que poderia voltar, por exemplo, para o Cruzeiro novamente, mesmo nessa situação crítica que está aqui na Raposa. Enfim, um Cruzeiro que não tem uma vitória nos últimos 8 jogos, e eu até vou deixar aqui outra frase que ele disse no programa, que foi a seguinte, abre aspas, com o Cruzeiro o presidente me procurou e eu disse que ele tinha um treinador. Isso tem que ser respeitado. O Pedrinho me procurou e disse que se em um processo futuro existia a possibilidade da volta do Vanderlei Luxemburgo ao clube, eu disse que claro, mas por enquanto vocês têm treinador e isso não poderia ser diferente, fecha aspas. Então assim, falando a respeito do Mozart, né, que igual, o Cruzeiro só poderia contratar o Luxemburgo caso ele pedisse demissão, e ele já falou várias vezes que não vai pedir, tá? Então, situação bem complicada, já que também o Felipe Conceição foi divulgado que o Cruzeiro chegou a um acordo com ele, mas no final das contas a CNLD falou até que o Felipe Conceição foi demitido, e ele afirma que foi isso, não chegou como um acordo. Então assim, uma situação bem complicada, porque se não poder contratar outro, vai ter que ser o Mozart até o final da Série B. Isso é bem perigoso do Cruzeiro conseguir, outro acesso, mas dessa vez para a Série C, né? Mas enfim, o Luxemburgo, que até alguns de vocês me perguntaram quais que foram os trabalhos bons dele recente, e assim, foi muito bem lá pelo Vasco, naquela reta final da Série A de 2019, conseguiu manter a equipe na primeira divisão, quase conseguiu uma vaga na Sul-Americana, e no caso foi para o Palmeiras em 2020, teve um desempenho até que interessante, 36 partidas, 18 vitórias, mas caiu por lá porque o time estava jogando muito mal, e depois disso foi contratado, no caso, o Abel Ferreira, tá? E depois disso assumiu o Vasco naquela reta final da Série A, não conseguiu manter o time na primeira divisão, foram apenas 12 partidas e 3 gols marcados. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo também a respeito do Vanderlei Luxemburgo e algumas atualizações sobre esse caso, além de mais de 40 milhões de reais que o Cruzeiro pode receber ainda nesse mês de julho no caso, uma venda de uma sede que vai ser muito importante para o clube, beleza?
Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!